Nenhum vento pode soprar a favor de um navio que não sabe para onde está indo. Essa frase budista nos lembra da importância de ter direção e propósito em nossas vidas. No entanto, muitas vezes nos encontramos navegando em águas turbulentas, sem saber como estabelecer limites saudáveis e proteger nossa autoestima. A falta de direção pode nos levar a aceitar tratamentos inadequados, a nos sentir sobrecarregados e a perder nossa identidade. É fundamental aprender a dizer não, a estabelecer fronteiras claras e a priorizar nossa própria felicidade. Isso não significa ser egoísta ou desrespeitoso com os outros, mas sim saber reconhecer nossos próprios limites e necessidades. Quando não estabelecemos limites saudáveis, podemos nos sentir esgotados, ressentidos e infelizes. Por outro lado, quando sabemos dizer não e estabelecer fronteiras claras, podemos nos sentir mais confiantes, respeitados e realizados. Neste vídeo, vamos explorar 9 coisas que não se deve receber de ninguém, com base nos ensinamentos budistas. Vamos aprender a estabelecer limites saudáveis, a priorizar nossa própria felicidade e a viver uma vida mais autêntica e plena. Mas antes, deixe um gostei nesse vídeo. Afinal, ele pode mudar sua vida. Começamos com a primeira coisa que não se deve receber de ninguém: críticas desnecessárias. As críticas podem ser úteis quando são construtivas e feitas com intenção de ajudar, mas as críticas desnecessárias podem ser prejudiciais e nocivas. Quando alguém nos critica de forma injusta ou excessiva, podemos nos sentir magoados, ofendidos ou até mesmo atacados. Isso pode afetar nossa autoestima e nos levar a duvidar de nossas habilidades e capacidades. É importante aprender a distinguir entre críticas construtivas e críticas desnecessárias. As críticas construtivas são feitas com intenção de ajudar e melhorar, enquanto as críticas desnecessárias são feitas com intenção de criticar ou atacar. Quando alguém nos faz uma crítica desnecessária, devemos aprender a não levar para o lado pessoal e a não nos deixar afetar por ela. Em vez disso, devemos aprender a ouvir a crítica, avaliar se há alguma verdade nela e usar essa informação para melhorar e crescer. Aprender a lidar com críticas desnecessárias é um processo que requer prática e paciência. Devemos aprender a ser mais assertivos e a estabelecer limites claros com os outros. Além disso, devemos aprender a nos valorizar e a nos respeitar, independentemente do que os outros pensam ou dizem sobre nós. A segunda coisa que não se deve receber de ninguém é julgamentos precipitados. Os julgamentos precipitados podem ser prejudiciais e nocivos, pois podem nos levar a ser rotulados ou categorizados de forma injusta. Quando alguém nos julga precipitadamente, podemos nos sentir magoados, ofendidos ou até mesmo atacados. Isso pode afetar nossa autoestima e nos levar a duvidar de nossas habilidades e capacidades. É importante aprender a não se deixar afetar por julgamentos precipitados. Devemos aprender a não levar esses julgamentos para o lado pessoal e a não nos deixar definir por eles. Em vez disso, devemos aprender a nos concentrar em nossas próprias forças e fraquezas, e a trabalhar para melhorar e crescer. Além disso, devemos aprender a cercar-nos de pessoas que nos apoiam e nos incentivam, e a evitar aqueles que nos julgam precipitadamente. Aprender a lidar com julgamentos precipitados é um processo que requer prática e paciência. Devemos aprender a ser mais assertivos e a estabelecer limites claros com os outros. Além disso, devemos aprender a nos valorizar e a nos respeitar, independentemente do que os outros pensam ou dizem sobre nós. Com o tempo e a prática, podemos aprender a não nos deixar afetar por julgamentos precipitados e a viver uma vida mais autêntica e plena. A terceira coisa que não se deve receber de ninguém é expectativas irreais. As expectativas irreais podem ser prejudiciais e nocivas, pois podem nos levar a nos sentir pressionados ou estressados. Quando alguém nos impõe expectativas irreais, podemos nos sentir sobrecarregados ou incapacitados de atender a essas expectativas. Isso pode afetar nossa autoestima e nos levar a duvidar de nossas habilidades e capacidades. É importante aprender a reconhecer e a lidar com expectativas irreais. Devemos aprender a comunicar claramente nossas próprias necessidades e limites, e a não nos deixar pressionar por expectativas que não são realistas. Além disso, devemos aprender a nos concentrar em nossas próprias metas e objetivos, e a não nos deixar distrair por expectativas irreais. Aprender a lidar com expectativas irreais é um processo que requer prática e paciência.
Devemos aprender a ser mais assertivos e a estabelecer limites claros com os outros. Além disso, devemos aprender a nos valorizar e a nos respeitar, independentemente do que os outros pensam ou dizem sobre nós. Com o tempo e a prática, podemos aprender a não nos deixar afetar por expectativas irreais e a viver uma vida mais autêntica e plena. A quarta coisa que não se deve receber de ninguém é comparações odiosas. As comparações odiosas podem ser prejudiciais e nocivas, pois podem nos levar a nos sentir inferiores ou superiores aos outros. Quando alguém nos compara de forma odiosa, podemos nos sentir magoados, ofendidos ou até mesmo atacados. Isso pode afetar nossa autoestima e nos levar a duvidar de nossas habilidades e capacidades. É importante aprender a reconhecer e a lidar com comparações odiosas. Devemos aprender a não nos comparar com os outros e a nos concentrar em nossas próprias forças e fraquezas. Além disso, devemos aprender a nos valorizar e a nos respeitar, independentemente do que os outros pensam ou dizem sobre nós. Com o tempo e a prática, podemos aprender a não nos deixar afetar por comparações odiosas e a viver uma vida mais autêntica e plena. Aprender a lidar com comparações odiosas também nos ajuda a desenvolver uma maior autoconsciência e autoaceitação. Quando nos concentramos em nossas próprias forças e fraquezas, podemos aprender a nos amar e a nos respeitar do jeito que somos. Isso nos permite viver uma vida mais autêntica e plena, sem nos deixar afetar por comparações odiosas ou opiniões negativas dos outros. A quinta coisa que não se deve receber de ninguém é desrespeito à privacidade. O desrespeito à privacidade pode ser prejudicial e nocivo, pois pode nos levar a nos sentir invadidos ou expostos. Quando alguém não respeita nossa privacidade, podemos nos sentir magoados, ofendidos ou até mesmo atacados. Isso pode afetar nossa autoestima e nos levar a duvidar de nossas habilidades e capacidades. É importante aprender a estabelecer limites claros em relação à nossa privacidade. Devemos aprender a comunicar claramente o que é aceitável e o que não é, e a não nos deixar pressionar por aqueles que não respeitam nossa privacidade. Além disso, devemos aprender a nos valorizar e a nos respeitar, independentemente do que os outros pensam ou dizem sobre nós. Com o tempo e a prática, podemos aprender a não nos deixar afetar por desrespeito à privacidade e a viver uma vida mais autêntica e plena. Aprender a lidar com desrespeito à privacidade também nos ajuda a desenvolver uma maior autoconsciência e autoaceitação. Quando nos concentramos em nossas próprias necessidades e limites, podemos aprender a nos amar e a nos respeitar do jeito que somos. Isso nos permite viver uma vida mais autêntica e plena, sem nos deixar afetar por desrespeito à privacidade ou opiniões negativas dos outros. A sexta coisa que não se deve receber de ninguém é manipulação emocional. A manipulação emocional pode ser prejudicial e nociva, pois pode nos levar a nos sentir confusos, ansiosos ou até mesmo depressivos. Quando alguém nos manipula emocionalmente, podemos nos sentir como se estivéssemos em uma montanha-russa emocional, sem saber como descer. É importante aprender a reconhecer e a lidar com manipulação emocional. Devemos aprender a identificar os sinais de manipulação, como a culpa, a raiva ou a autopiedade, e a não nos deixar levar por esses sentimentos. Além disso, devemos aprender a nos valorizar e a nos respeitar, independentemente do que os outros pensam ou dizem sobre nós. Com o tempo e a prática, podemos aprender a não nos deixar afetar por manipulação emocional e a viver uma vida mais autêntica e plena. Aprender a lidar com manipulação emocional também nos ajuda a desenvolver uma maior autoconsciência e autoaceitação. Quando nos concentramos em nossas próprias emoções e necessidades, podemos aprender a nos amar e a nos respeitar do jeito que somos. Isso nos permite viver uma vida mais autêntica e plena, sem nos deixar afetar por manipulação emocional ou opiniões negativas dos outros. A sétima coisa que não se deve receber de ninguém é falta de respeito às fronteiras. As fronteiras são essenciais para manter nossa saúde emocional e física. Quando alguém não respeita nossas fronteiras, podemos nos sentir invadidos, sobrecarregados ou até mesmo abusados. É importante aprender a estabelecer e a manter fronteiras saudáveis em nossas relações. Para estabelecer fronteiras saudáveis, devemos aprender a comunicar claramente nossas necessidades e limites. Devemos ser assertivos e diretos, sem ser agressivos ou passivos. Além disso, devemos aprender a respeitar as fronteiras dos outros, e a não esperar que eles nos respeitem se não respeitamos os seus.
É fundamental lembrar que as fronteiras são pessoais e variam de pessoa para pessoa. Aprender a estabelecer e a manter fronteiras saudáveis é um processo que requer prática e paciência. Devemos aprender a ser mais conscientes de nossas próprias necessidades e limites, e a comunicá-los de forma clara e respeitosa. Além disso, devemos aprender a lidar com as reações negativas dos outros quando estabelecemos fronteiras. Com o tempo e a prática, podemos aprender a estabelecer e a manter fronteiras saudáveis, e a viver uma vida mais autêntica e plena. A falta de respeito às fronteiras pode ter consequências negativas para nossa saúde emocional e física. Pode nos levar a nos sentir estressados, ansiosos ou até mesmo depressivos. Além disso, pode afetar nossas relações, tornando-as mais tensas e conflituosas. Portanto, é fundamental aprender a estabelecer e a manter fronteiras saudáveis para manter nossa saúde e bem-estar. A oitava coisa que não se deve receber de ninguém é pressão para se adequar a padrões irreais. A pressão para se adequar a padrões irreais pode ser extremamente prejudicial à nossa autoestima e saúde mental. Quando alguém nos pressiona para nos adequarmos a padrões irreais, podemos nos sentir inúteis, sem valor ou indignos de amor e respeito. É importante aprender a reconhecer os sinais de pressão para se adequar a padrões irreais e a se proteger contra ela. Devemos aprender a estabelecer limites claros e a comunicar nossas necessidades e sentimentos de forma assertiva. Além disso, devemos aprender a buscar apoio de pessoas que nos respeitam e nos valorizam. A pressão para se adequar a padrões irreais pode ter consequências graves para nossa saúde mental e emocional. Pode nos levar a desenvolver problemas de autoestima, ansiedade, depressão ou até mesmo transtornos de personalidade. Portanto, é fundamental aprender a se proteger contra a pressão para se adequar a padrões irreais e a buscar ajuda quando necessário. Aprender a lidar com a pressão para se adequar a padrões irreais também nos ajuda a desenvolver uma maior autoconsciência e autoaceitação. Quando nos concentramos em nossas próprias necessidades e sentimentos, podemos aprender a nos amar e a nos respeitar do jeito que somos. Isso nos permite viver uma vida mais autêntica e plena, sem nos deixar afetar pela pressão para se adequar a padrões irreais ou opiniões negativas dos outros. A nona e última coisa que não se deve receber de ninguém é rejeição constante. A rejeição constante pode ser extremamente prejudicial à nossa autoestima e saúde mental. Quando alguém nos rejeita constantemente, podemos nos sentir inúteis, sem valor ou indignos de amor e respeito. É importante aprender a reconhecer os sinais de rejeição constante e a se proteger contra ela. Devemos aprender a estabelecer limites claros e a comunicar nossas necessidades e sentimentos de forma assertiva. Além disso, devemos aprender a buscar apoio de pessoas que nos respeitam e nos valorizam. A rejeição constante pode ter consequências graves para nossa saúde mental e emocional. Pode nos levar a desenvolver problemas de autoestima, ansiedade, depressão ou até mesmo transtornos de personalidade. Portanto, é fundamental aprender a se proteger contra a rejeição constante e a buscar ajuda quando necessário. Aprender a lidar com a rejeição constante também nos ajuda a desenvolver uma maior autoconsciência e autoaceitação. Quando nos concentramos em nossas próprias necessidades e sentimentos, podemos aprender a nos amar e a nos respeitar do jeito que somos. Isso nos permite viver uma vida mais autêntica e plena, sem nos deixar afetar pela rejeição constante ou opiniões negativas dos outros. Ao longo deste vídeo, exploramos as 9 coisas que não se deve receber de ninguém. Desde julgamentos e críticas até pressão para se adequar a padrões irreais, aprendemos que é fundamental estabelecer limites claros e comunicar nossas necessidades e sentimentos de forma assertiva. Aprender a se proteger contra essas coisas pode ter um impacto profundo em nossa saúde mental e emocional. Pode nos ajudar a desenvolver uma maior autoconsciência e autoaceitação, e a viver uma vida mais autêntica e plena. Lembre-se de que você tem o direito de se respeitar e de ser respeitado pelos outros. Não permita que ninguém o faça se sentir mal consigo mesmo ou com sua vida. Você é digno de amor, respeito e felicidade, e não há nada que possa mudar isso. Se este vídeo trouxe algo de útil e inspirador para você, deixe seu gostei. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada, então clique no botão de inscreva-se para nos acompanhar na jornada. E assista esse próximo vídeo de sabedoria aqui na tela.